Oi, querido, glória a Deus. Então, hoje, capítulo 13. Oh, meu Deus do céu, estamos indo, estamos caminhando, estamos chegando, passamos da metade. Glória a Deus, tudo tremendo. Então, vamos lá. Clique aí no joinha, curte aí o vídeo, clica no sininho para receber as mensagens se você ainda não clicou e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Amém, queridos? Vamos lá então, simbora. Muito bem, queridos, glória a Deus. Chegamos aqui no capítulo 13, então. Agora nós chegamos na quinta-feira à noite. Na sexta, Jesus é crucificado. No sábado, ele permanece, não é, no túmulo. E no domingo, Jesus ressuscita. Então, nós estamos aqui na quinta noite, quando Jesus Cristo faz a última ceia com os seus discípulos. Começa no capítulo 13. Essa ceia é tão importante para João que vai continuar no capítulo 14, no 15, no 16, no 17 e no capítulo 18 é que Jesus sai dessa ceia e aí começa o seu martírio. Ele é preso no capítulo 18 de João. Só no 18 que vai terminar. Então, todos esses capítulos a gente está começando hoje. Então, hoje, amanhã, depois de amanhã, 16, 17, todos esses capítulos dizem respeito a essa última ceia de Jesus na terra. Que tremendo, né? Então, é muito especial e esses últimos capítulos falam de um momento de intimidade, porque tudo isso aconteceu. Todos esses capítulos, essas palavras de Jesus foram dadas somente para os discípulos, né? Somente para os discípulos. Então foi um momento de muita intimidade. Eu fico imaginando, né? Naqueles dias, naquele dia que antecedeu a morte de Cristo, né? Na sexta, nessa quinta noite, foi o dia em que Jesus, sabendo do que aconteceria no dia seguinte, Jesus tem um momento de intimidade com seus discípulos ali numa ceia, num jantar, e João descreve o que Jesus falou, o que aconteceu em todos esses próximos capítulos. Então, é tremendo o que nós vamos ver aqui. É um momento de intimidade, de uma profunda comunhão do Mestre com os seus discípulos. Então, um pouco antes da festa da Páscoa, não é? Então, um dia antes, na verdade, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim, né? Até aquele momento o Mestre esteve com os seus discípulos. Estava sendo servido jantar, olha aí o jantar, o último jantar de Jesus, a última ceia. E o diabo já havia induzido Judas. Então aqui começa a história com a questão do Judas, que veio atrair Jesus. Havia colocado coisas debaixo do seu poder. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e colocando a toalha em volta. E aqui começa o lava-pés, né? Quando Cristo lava, colocou uma toalha em volta da cintura, tirou a sua capa e derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Meu Deus! Enxugando-os com a toalha que estava à cintura. Chegou Simão Pedro e disse: Senhor, me lava, Senhor, vais lavar os meus pés? Com quem não, né? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde você entenderá. Quantas coisas que às vezes Deus está fazendo na nossa vida a gente não entende, né? Só vai entender depois. Mais tarde você entenderá. Não, nunca lavará os meus pés, né? Então Pedro está indignado. Não, o Senhor é o meu mestre, é eu que tenho que lavar teus pés, né? Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão. Muito engraçado essa passagem, porque aí Simão Pedro, não apenas então os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça, me lava. E Jesus responde: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Se referindo a Judas, né? Ele sabia quem iria trair, por isso disse que nem todos estavam limpos. Então, já estão
e em outros evangelhos diz, você já está limpo pela palavra que vos tenho falado, né? Então você já se banhou, precisa apenas lavar os pés. E isso fala dessa nossa caminhada, né, com Cristo, dessa nossa caminhada, e nessa caminhada a gente suja os pés. Então, de vez em quando a gente tem que lavar os pés. E eu vejo o Mestre Jesus lavando os pés dos seus discípulos. E isso é maravilhoso, porque na caminhada um líder ajuda, né, o seu discípulo a limpar os pés. Nessa caminhada a gente está sujando os pés. E essa questão linda, né, de Jesus dizer, olha, eu estou fazer parte, né, você não terá parte comigo. Então, esse ter parte fala dessa comunhão, dessa intimidade, dessa ligação, dessa conexão entre Jesus e os seus discípulos. Então, constantemente nós precisamos estar limpando os nossos pés, purificando, nos tratando, para que a caminhada continue. Neste mundo, 3 aflições, não é mesmo? Então, as aflições não são fáceis e a gente precisa estar sempre limpando nossos pés. Vejam que é um momento de intimidade, é um momento de Jesus falando com os seus discípulos. Você começa a perceber que realmente aqui a coisa fica mais íntima, mais dentro daquela sala, jantando e Jesus tratando com seus discípulos. Eu acho isso lindo demais. Então, o Pedro nesse momento tem aquela, né? Então me lava tudo, mas não, Pedro, já está limpo, já está limpo pela palavra. Glória a Deus. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa, voltou ao seu lugar e então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz com vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, né? Porque eu sou rabi, né? Eu sou rabi, sou mestre e sou o Senhor. Pois bem, se eu sendo Senhor e mestre lavei os pés, vocês também devem lavar então os pés uns dos outros. Então, isso que a gente estava falando, então, ajudar uns aos outros nessa caminhada, não é? Porque às vezes os pés se sujam nessa caminhada. Então, ajudem uns aos outros a lavarem os pés. Eu dei o exemplo para que vocês façam o que lhes fiz. Então, um exemplo de humildade, de estar ali se comprometendo um com o outro. Como é lindo, né? Eu acho lindo, eu diria que nossas células, como são lindas, né? Porque eu vejo que é um momento que a gente está abrindo o coração e um discípulo pode estar ajudando o outro discípulo nessa caminhada. Então, dá uma renovada, lavar os pés, eu vejo também dessa renovação, não é verdade? Olha, você caminhou comigo até aqui e eu te ajudo, você me ajuda. Então, eu vejo muito claro isso nas nossas células acontecendo. Glória a Deus por isso. Então, eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Nenhum é maior do que o outro. Nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Então, agora vocês sabem estas coisas, felizes se não se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Então, ele volta aqui a falar do Judas, né? Aquele que partilhava do meu pão, comia comigo na mesa, se voltou contra mim. Estou dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu diria, querido, que aqui a gente, tudo está no controle do Pai. Eu estou dizendo isso para que vocês saibam que tudo está no controle. Mas olha, o Judas traiu, se a gente tivesse feito isso ou aquilo, se a gente tivesse, se a gente soubesse. Então, Deus está falando, está tudo no controle. Então, descansa o teu coração, porque está tudo no controle. Até mesmo Judas estava no controle, nos planos. Eu disse isso, não é? Para que você soubesse,
mas isto acontece para que se cumpra a Escritura, aquele que partilhava do meu pão. Eu estou dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu garanto, quem receber aquele que eu enviar estará me recebendo, e aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Mais uma vez, está dizendo para receber aquele que é enviado, né? Jesus disse também, quando ele enviou os 72 discípulos, quem receber vocês está recebendo a mim, que enviei vocês. Que lindo, né? Nós somos os representantes do Senhor, e aqueles que recebem o mensageiro, recebe aquele que o enviou. Glória a Deus. Nós somos os mensageiros, fomos enviados por Jesus. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo que certamente um de vocês me trairá. Meu Deus. Traição é algo tão triste, né? Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado de Jesus, que é o João. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, para o João, como a dizer: pergunta para ele aí, né? Quem que ele está se referindo? Inclinando-se esse discípulo, João, para Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa. O que você tem que fazer, faça depressa. Foi o que Jesus disse lá para o Judas. Mas ninguém à mesa entendeu, porque Jesus disse isso. Visto que Judas era encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Então, nós vemos que aqui, né, esse momento da intimidade começa logo no primeiro capítulo, com o lava-pés e com a traição de Judas, e Judas saindo para ir lá. Ele vai, a gente vai ver nos capítulos seguintes, né, depois ele vai lá atrás do pessoal que vem para prenderem Jesus. O que tiver que fazer, faça-o depressa, disse Jesus para o Judas. Então, depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Então, depois que Judas saiu, é que Jesus começa realmente um momento de muita intimidade e profundidade, e Judas perdeu tudo isso. O homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Agora é a hora do Filho ser glorificado, o Filho do homem ser glorificado e Deus glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco, vocês procurarão a mim, e como eu disse aos judeus, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Essa é a profundidade do livro de João, que não tem nenhum outro evangelho. Essas palavras que são conhecidas no mundo inteiro. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Amem-se, um novo mandamento eu dou, amem-se uns aos outros. Só Deus poderia dar esse novo mandamento, e Ele era o Deus ali, dando o novo mandamento, um novo mandamento. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem se amar uns aos outros. Com isso vocês saberão que são meus discípulos. As pessoas vão saber pelo amor. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vai? E Jesus responde: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso te seguir agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Jesus já está anunciando a negação de Pedro naquele momento. Meu Deus,
Então, queridos, a gente vai ficando aqui nesse capítulo 13, nesse momento de grande tratamento de Deus com seus discípulos, de intimidade. Eu vejo esse momento que me toca o coração, porque os discípulos estavam ali, ouvindo de Jesus, ouvindo as palavras, recebendo ensino, recebendo orientação, e eu vejo que no coração dos discípulos, Jesus estava tratando o coração deles, tratando com cada um deles, para que fosse fortalecido no momento que viria, não é? Quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E era um momento realmente de muita comunhão, de muito tratamento, sabe? Nós temos que ter esse momento de intimidade, de comunhão, de conversa com Jesus, porque é só nesses momentos que nós somos fortalecidos para tudo aquilo que vier. E eles estavam sendo fortalecidos naquele momento. Então, que a gente possa se fortalecer ouvindo a voz do Mestre, ouvindo a voz de Jesus. Então, não são dias de ouvir vozes estranhas, mas de ouvir a voz do Mestre, vozes estranhas, mas de ouvir a voz do Mestre. Amém? A voz de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, amanhã, então, a gente vai para o capítulo 14.